Olá, daqui é Alfredo Rodrigues, aceito as boas-vindas ao meu site alfredorodrigues.com. Hoje vou falar-vos de um mentor na forma de um livro. Vou-vos falar de Napoleon Hill e do seu livro Pense e Fique Rico, ou Pense e Enriqueça, ou Think and Grow Rich, dependendo da forma como olham para o livro. Tem estes três títulos, digamos assim. Pense e Enriqueça normalmente é a versão brasileira, Pense e Fique Rico portuguesa e Think and Grow Rich, obviamente, que é a versão original norte-americana. Napoleon Hill basicamente foi um garoto que com muita tenra idade perdeu a sua mãe e na altura ele já era muito rebelde. Estamos a falar de finais do século XIX, no qual ele era um pistoleiro, basicamente, um garoto de 17 anos, era um verdadeiro pistoleiro. E já fazia alguma confusão na zona onde ele vivia, a forma como ele se comportava. Entretanto, como disse, perdeu a mãe. Pelo facto de ter perdido a mãe, teve como resultado que o pai, entretanto, conheceu uma outra senhora, que se tornou a sua madrasta, e a primeira coisa que esta senhora fez foi, quando ele não se apercebeu, tirou-lhe a arma, vendeu a arma e com o dinheiro que fez com a venda da arma, comprou-lhe uma máquina de escrever. Ofereceu-lhe a máquina de escrever e disse-lhe: se tu conseguires manejar tão bem esta máquina de escrever como manejavas a tua arma, vais ver que conseguirás ter muito mais dinheiro do que aquele que alguma vez possas ter pensado ter com a arma. O garoto, pelos vistos, convenceu-se e começou então a utilizar a máquina de escrever. Com 19 anos começou inclusivamente a enviar trabalhos para algumas revistas na área e com isso começou a ser conhecido. A determinada altura vai parar, ainda também não muito velho, vai parar a uma revista na qual, que é o Tales Magazine, salvo erro, na qual lhe é dada uma função, e a função é criar uma coluna mensal com histórias de sucesso. Então ele começa por, entrevistar pessoas de sucesso. E uma das primeiras pessoas de sucesso que ele entrevista chama-se Dale Carnegie, ou Dale Carnegie, como lhe quiserem chamar. Como sabem, o Dale Carnegie, para além de ter sido, ou de ser muito conhecido pelo livro que escreveu, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele foi o industrial do aço, foi o homem mais rico do mundo no início do século XX, porque implementou uma nova indústria associada ao aço. Portanto, isto tudo foi iniciado pelo Dale Carnegie. E porquê é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele conhecia os segredos que fazem com que as pessoas tenham sucesso. Portanto, quando ele é entrevistado pelo Napoleon Hill, ele propõe-lhe, ao fim de 3 horas de entrevista, ele lança-lhe um desafio. E o desafio era que ele lhe abriria ao Napoleon Hill todas as portas das pessoas de sucesso, por forma a ele poder analisar de uma forma bem pragmática o que é que as pessoas de sucesso faziam, por forma a depois, ao final de uns 20 anos no mínimo de trabalho, fazer um trabalho, um escrito, enfim, uma enciclopédia do sucesso. O Napoleon Hill não pensou mais do que 60 segundos. Na verdade, o Dale Carnegie no final disse-lhe que se ele tivesse pensado mais, tivesse demorado mais do que 90 segundos a pensar sobre a sua proposta, ele retiraria a proposta. Ele pensou em menos de 60 segundos, tomou a decisão e sim senhor, vamos então fazer isso, estou disponível. E reparem que o próprio Dale Carnegie não lhe disse que lhe ia pagar um ordenado, disse que lhe pagava somente as despesas de deslocação, nada mais do que isso. Ele teria que prover o seu sustento através do seu próprio trabalho. E assim foi. Ele na verdade não foram 20 anos, foram 25 anos, teve uma vida muito atribulada, o Napoleon Hill, exatamente. Foi inclusivamente, ele criou uma série de oportunidades de negócio, criou empresas, todas elas corriam bem até perder tudo. Teve 3 ou 4 situações dessas. Numa, inclusivamente, foi quase morto pelo facto de ter identificado alguns criminosos que estavam a utilizar os garotos das escolas de uma forma menos própria e, portanto, teve situações mesmo muito graves. Teve, inclusivamente, durante um ano que estar escondido numas montanhas porque esses criminosos queriam lhe fazer mal. Mas, portanto, para terem uma ideia, que o Napoleon Hill teve situações muito complicadas na vida, mas nunca esqueceu o projeto que tinha prometido ao Dale Carnegie conseguir. Então, ao final de 25 anos,
depois de uma série de peripécias, lá consegue lançar cá para fora este livro. Portanto, depois de mais de 500 entrevistas, ele lança este livro que se chama O Segredo do Sucesso, que depois vem culminar num outro nome que é Pensa e Fica Rico. Portanto, o que eu lhe proponho é que deite as suas mãos o quanto antes a este livro, faça deste livro uma Bíblia. Posso-vos dizer que um dos grandes embaixadores da área do desenvolvimento pessoal, o Bob Proctor, tem como este livro como Bíblia dele. Ele tem um livro destes todo rasurado, todo cheio de apontamentos, já velho, mas é a Bíblia dele. E não há nenhuma, nem duas, nem 1000, nem 100.000 pessoas que dizem que se pudessem ler somente um livro na sua vida toda, escolheriam o Pensa e Fica Rico. Esta é a proposta que eu lhe faço hoje. Todos os dias, durante meia hora, pegue neste livro e absorva bem as ideias. Há inclusivamente audiobooks. Pode, se perceber o inglês, pode inclusivamente no YouTube ver este livro todo lido por pessoas com grande qualidade, com um som com excelente qualidade. Há inclusivamente uma edição que tem quase um outro livro dentro do Pensa e Fica Rico, em formato audiobook, porque o editor adicionou-lhe uma série de informações extremamente pertinentes que ajudam ainda mais à demonstração de que todos estes princípios que o Napoleon Hill já tinha descoberto são efetivamente cientificamente já comprovados, com não só experiências e exemplos, mas também com demonstrações práticas daquilo que se vai descobrindo ao longo do tempo. Portanto, deite as suas mãos a este livro, ao audiobook, ouça-o ou leia-o com afinco, pelo menos 3 vezes, é aquilo que o Napoleon Hill propõe, 3 vezes a leitura deste livro, e acredite que ao longo do tempo, tal como ele diz, o segredo está no livro, mas também está em si. E ao longo das leituras destes capítulos todos, você vai descobrir o segredo. E quando descobrir o segredo, vai entender por que razão é que está na situação em que se encontra e aquilo que vai ter que fazer para atingir aquilo que almeja no seu futuro. Despeço-me desejando que hoje seja o início ou a continuação da caminhada que lhe permita realizar todos os seus sonhos, mas mais importante do que isso, que sinta orgulho na pessoa na qual se venha a transformar no decorrer do processo. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.